Hoje seguimos nossa jornada pelos maiores inventores da história. Pessoas que mudaram o mundo com suas ideias. Vivemos num mundo conectado, graças à genialidade desses visionários. Vamos explorar como invenções do passado moldaram nosso presente. Prepare-se para viajar por séculos de inovação e descobrir nomes que transformaram a humanidade. Alexander Graham Bell revolucionou a comunicação. Antes dele, só existia o telégrafo. Mas Bell queria transmitir a voz humana. Inspirado por sua família, ele e Watson passaram anos em um laboratório cheio de fios e experimentos. Até que, em 1876, Bell acidentalmente chamou Watson pelo telefone. "Senhor Watson, venha aqui, preciso falar com você." Assim nasceu o telefone, mudando o mundo para sempre. Mas se você acha que a genialidade de Alexander Graham Bell parou no telefone, você está muito enganado. O cara era uma máquina de criar. A mesma paixão que o levou a inventar o telefone também o motivou a dedicar boa parte da sua vida a ajudar a comunidade surda. Lembre-se, essa era uma causa muito pessoal para ele. Ele trabalhou como professor para surdos e desenvolveu várias técnicas e aparelhos para auxiliar na audição e na fala. Uma de suas invenções menos conhecidas, por exemplo, foi o fotofone, um aparelho que transmitia som através de um feixe de luz. Era tipo um precursor da fibra óptica, saca? Uma ideia que estava décadas à frente do seu tempo. Bell não se contentava em ficar parado. Depois do sucesso estrondoso do telefone, ele usou sua fama e fortuna para financiar outras áreas de pesquisa. Uma delas foi a aviação. Isso mesmo. Muito antes dos irmãos Wright, Bell já estava fascinado com a ideia de voar. Ele fundou a Aerial Experiment Association, um grupo de jovens engenheiros e inventores, e juntos eles projetaram e construíram várias aeronaves. Um dos seus projetos, o Silver Dart, realizou o primeiro voo motorizado bem-sucedido no Canadá. Ele estava constantemente desafiando os limites do que era considerado possível. Sua curiosidade era simplesmente insaciável. Ele também se aventurou no desenvolvimento de hidrofólios, que são barcos super rápidos que voam sobre a água, estabelecendo recordes de velocidade na época. Ele criou um detector de metais primitivo para tentar localizar uma bala alojada no corpo do presidente americano James Garfield. Embora a tentativa não tenha tido sucesso, a ideia era brilhante. A mente de Bell era um turbilhão de criatividade, sempre buscando soluções inovadoras para os mais variados problemas, desde a comunicação até a medicina e o transporte. Ele realmente personificava o espírito do inventor. O legado de Alexander Graham Bell, portanto, vai muito além daquela famosa ligação para o Sr. Watson. Ele foi um humanitário, um educador e um pioneiro em múltiplos campos. Ele nos mostrou que a verdadeira inovação nasce de uma curiosidade profunda e de um desejo genuíno de resolver problemas humanos. O telefone mudou o mundo. Sim, mas a vida de Bell nos ensina uma lição ainda maior, que uma mente apaixonada e inquieta não tem limites para o que pode criar e transformar. Ele não deu apenas voz ao fio, ele deu asas à imaginação de futuras gerações de inventores. Agora, vamos sair da Terra e viajar para os confins do universo com um cara cuja maior invenção não foi um objeto, mas o próprio pensamento, Stephen Hawking. Falar de Hawking é falar de superação de uma forma quase inacreditável. Aos 21 anos, no auge da sua juventude e do seu potencial acadêmico, ele foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa terrível. Os médicos lhe deram apenas 2 anos de vida. Imagina o baque, cara. Você está começando a desvendar os segredos do universo e o seu próprio corpo começa a te aprisionar.
Mas Hawking fez algo que ninguém esperava. Ele se recusou a desistir. Enquanto a doença progredia, paralisando seus músculos um a um, sua mente fazia o caminho contrário. Ela se expandia, viajava mais longe e mais rápido do que qualquer nave espacial. Preso a uma cadeira de rodas, incapaz de falar ou de escrever, Hawking se tornou o maior explorador do cosmos. Seu laboratório era o seu próprio cérebro. Ele desenvolveu uma capacidade impressionante de visualizar equações e formas geométricas complexas mentalmente, manipulando as leis da física dentro da sua cabeça. Ele não precisava de um quadro negro. O universo inteiro estava projetado na tela da sua imaginação. Foi nesse estado, de corpo imóvel e mente em ebulição, que ele começou a revolucionar a cosmologia. Ele uniu duas das maiores teorias da física, a relatividade geral de Einstein, que descreve o universo em grande escala, e a mecânica quântica, que descreve o mundo subatômico. Ninguém achava que isso era possível, mas Hawking mergulhou de cabeça nos fenômenos mais extremos do universo, os buracos negros. Naquela época, a gente achava que os buracos negros eram aspiradores cósmicos eternos, de onde nada, nem mesmo a luz, poderia escapar. Mas Hawking provou que estávamos errados. Sua descoberta mais famosa, a radiação Hawking, mostrou que os buracos negros não são completamente negros. Por causa de efeitos quânticos em sua borda, eles emitem uma pequena quantidade de radiação, o que significa que eles perdem massa e, muito lentamente, evaporam e desaparecem. Essa ideia virou a física de cabeça para baixo. Um buraco negro, o símbolo do fim e da permanência, na verdade tinha um fim. Stephen Hawking, o homem que os médicos disseram que teria um fim rápido, estava nos ensinando sobre o fim das coisas mais duradouras do universo. A ironia é simplesmente genial. A paralisia de Hawking progrediu ao ponto em que ele perdeu completamente a capacidade de falar. Para muitos, isso seria o fim da linha. Como um cientista poderia comunicar suas ideias complexas sem voz? Mas aqui entra outra forma de invenção, nascida da necessidade. Com a ajuda de engenheiros, foi desenvolvido para ele um sistema de computador revolucionário. Inicialmente, ele usava os dedos para selecionar palavras em uma tela. Quando perdeu esse movimento, o sistema foi adaptado para ser controlado por um único músculo em sua bochecha. Um sensor infravermelho em seus óculos detectava os mínimos movimentos, permitindo que ele escolhesse letras e formasse sentenças. Essa tecnologia se tornou sua nova voz. E que voz! Aquela voz robótica, sintetizada, se tornou instantaneamente reconhecível no mundo todo. Era a voz da ciência, da resiliência, da inteligência pura. Hawking não só usou essa ferramenta para continuar sua pesquisa, mas também para se comunicar com o mundo. Ele escreveu livros best-sellers, como Uma Breve História do Tempo, que vendeu milhões de cópias e tornou as ideias mais complexas da cosmologia acessíveis para pessoas comuns, como eu e você. Ele nos convidou a pensar sobre a origem do universo, sobre o tempo, sobre o nosso lugar no cosmos. A maior invenção de Stephen Hawking, no fim das contas, foi a forma como ele usou sua mente para transcender qualquer barreira física. Ele provou que os limites do corpo não são os limites da mente. Sua vida foi um testemunho poderoso de que a curiosidade e a vontade de entender o universo são as forças mais poderosas que existem. Ele não apenas expandiu as fronteiras do nosso conhecimento sobre buracos negros e a origem do tempo. Ele expandiu nossa compreensão sobre o que significa ser humano e o que somos capazes de alcançar diante das maiores adversidades. O impacto de suas teorias continua a guiar a física moderna e vai moldar o futuro da humanidade na nossa busca por respostas. Ele nos ensinou a olhar para as estrelas e não para os nossos pés. A não ter medo de fazer as perguntas mais difíceis.
Stephen Hawking não construiu uma máquina física que você pode tocar, mas ele construiu algo muito maior, uma nova visão do universo e um exemplo eterno do poder do intelecto humano. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores arquitetos de ideias que o mundo já conheceu. E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Castanhari. Hoje vamos falar de Tim Berners-Lee, o cara que criou a World Wide Web e mudou o mundo. Antes dele, a informação era espalhada e difícil de acessar. Ele pensou, e se a gente pudesse conectar tudo? No CERN, Berners-Lee criou a web usando 3 ideias: URL, HTTP e HTML. Ele construiu o primeiro navegador e servidor web, conectando o planeta de forma revolucionária. Em 1991, o primeiro site do mundo foi ao ar. Um manual sobre a própria World Wide Web, explicando como navegar e criar servidores. Tim Berners-Lee e o CERN poderiam ter patenteado tudo, mas escolheram liberar a web para todos, de graça. Esse ato de generosidade permitiu que a internet crescesse livre, conectando pessoas, ideias e mudando o mundo para sempre. Um verdadeiro presente para a humanidade. No século XV, livros eram raros, caros e acorrentados em bibliotecas. Monges passavam anos copiando textos à mão e o conhecimento era privilégio de poucos. Mas então surge Gutenberg, um ourives alemão com uma ideia revolucionária: criar letras móveis de metal para imprimir páginas rapidamente. Essa invenção libertou a palavra escrita, tornando o saber acessível e mudando o mundo para sempre. Gutenberg precisou de dinheiro, persistência e conhecimento em metalurgia para criar sua prensa revolucionária. Ele adaptou uma prensa de uvas, desenvolveu tipos móveis de metal e uma tinta especial. O primeiro grande livro impresso foi a Bíblia de Gutenberg, uma obra-prima de uniformidade. O conhecimento se espalhou pela Europa como fogo em palha, mudando o mundo para sempre. A invenção de Gutenberg foi o motor de uma revolução intelectual que moldou a sociedade moderna. E aí, pessoal? Beleza? Hoje vamos falar de Steve Jobs, o visionário que reinventou nossa relação com a tecnologia. Jobs transformou a engenharia em desejo, vendendo não só computadores, mas sonhos e experiências. Ele acreditava que tecnologia deveria ser intuitiva, bonita e humana. Da Apple à Pixar, Jobs conectou pontos e mudou o mundo. Ele queria que você amasse a tecnologia. E conseguiu. Quando Jobs voltou à Apple em 1997, a empresa estava à beira da falência. Ele lançou a campanha Think Different, focando em inovação e simplicidade. O iMac, o iPod, o iPhone e o iPad mudaram o mundo. Jobs nos ensinou que design é alma, paixão é motor e simplicidade é sofisticação. Seu legado? Inspirar todos a pensar diferente e acreditar que podem mudar o mundo. Agora vamos mergulhar na história de uma mente absolutamente brilhante, um herói cuja genialidade permaneceu nas sombras por décadas. Um homem que, com o poder da lógica e da matemática, ajudou a encurtar uma guerra mundial e salvar milhões de vidas. Estamos falando de Alan Turing, o pai da computação moderna e da inteligência artificial. Sua história é uma mistura fascinante de triunfo intelectual e uma tragédia pessoal devastadora. Ele foi um homem que pensou em máquinas que pensam, muito antes de existirem os computadores como os conhecemos hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, o destino do mundo livre estava por um fio.
Os nazistas se comunicavam usando uma máquina de criptografia considerada inquebrável, a Enigma. Cada mensagem era um quebra-cabeça complexo, com milhões de combinações possíveis, que mudavam diariamente. Em Bletchley Park, o centro de decifração de códigos do Reino Unido, Turing liderou uma equipe de mentes brilhantes com uma missão quase impossível: quebrar o código Enigma. Ele percebeu que a única forma de vencer uma máquina era com outra máquina. Uma ideia radical para a época. Foi assim que nasceu a bomba eletromecânica, uma máquina colossal projetada por Turing e sua equipe. Não era um computador no sentido moderno, mas um dispositivo eletromecânico gigantesco, cheio de rotores e fios, que simulava o funcionamento de dezenas de máquinas Enigma ao mesmo tempo. A bomba testava milhares de combinações por segundo, procurando por padrões e contradições nas mensagens criptografadas. Era uma caçada lógica em velocidade industrial. Graças a essa invenção, os aliados conseguiram interceptar e entender as comunicações secretas dos nazistas, ganhando uma vantagem estratégica decisiva em batalhas cruciais. O impacto do trabalho de Turing foi monumental. Historiadores estimam que a quebra do código Enigma encurtou a guerra em pelo menos 2 anos, salvando algo em torno de 14 milhões de vidas. E o mais incrível é que tudo isso foi feito sob o mais absoluto sigilo. Turing e seus colegas não podiam contar a ninguém sobre seu trabalho, nem mesmo para suas famílias. Eles eram heróis anônimos, trabalhando dia e noite para decifrar os segredos do inimigo, enquanto o mundo lá fora nem imaginava a guerra de inteligência que estava sendo travada nos bastidores. Uma contribuição silenciosa, mas que mudou o curso da história. Alan Turing foi o arquiteto do futuro digital. Em 1936, ele criou a máquina de Turing, base teórica de toda a computação moderna. Após a guerra, Turing desenvolveu ideias sobre máquinas inteligentes e propôs o teste de Turing, marco da inteligência artificial. Mas sua genialidade foi ofuscada pela injustiça. Condenado por ser homossexual, foi perseguido e morreu tragicamente. Décadas depois, seu legado foi reconhecido. Hoje, Turing é celebrado como herói e profeta da era digital, símbolo de genialidade e resistência. Chegamos ao final da nossa jornada, mas a história da inovação, é claro, nunca termina. Ao olharmos para as vidas de Bell, Hawking, Berners-Lee, Gutenberg, Jobs e Turing, vemos um padrão claro. Vemos mentes inquietas que se recusaram a aceitar o mundo como ele era. Eles não viram barreiras, viram desafios. Onde havia silêncio, eles imaginaram a comunicação. Onde havia distância, eles construíram pontes. Onde havia escuridão, eles trouxeram conhecimento. Eles nos mostram que a maior ferramenta da humanidade não é feita de metal ou silício, mas sim da nossa capacidade de imaginar o impossível. Cada um desses gigantes enfrentou seus próprios obstáculos: limitações físicas, preconceito, fracassos, a descrença de uma sociedade inteira. Mas a paixão por suas ideias era maior que qualquer adversidade. Eles nos ensinam que a inovação não é um caminho reto e fácil, mas uma jornada tortuosa, cheia de tentativas e erros, movida por uma curiosidade insaciável e uma resiliência inabalável. Eles provaram que uma única ideia, quando perseguida com coragem e determinação, tem o poder de ecoar através dos séculos, transformando fundamentalmente a maneira como vivemos, trabalhamos e nos conectamos uns com os outros. A tocha agora está em nossas mãos. O legado desses inventores não está apenas nos livros de história ou nos museus. Está nos dispositivos que usamos, na rede que nos conecta e no conhecimento que temos ao alcance dos dedos. Eles nos deram as ferramentas, mas cabe a nós decidir como usá-las e o que construiremos a seguir. O próximo capítulo da história da inovação está sendo escrito agora mesmo,
em garagens, laboratórios, quartos e cafés ao redor do mundo. E o próximo nome nessa lista pode ser o seu. Então olhe ao seu redor. Qual problema te incomoda? O que você gostaria que fosse diferente? Não tenha medo de questionar, de experimentar, de falhar e de tentar de novo. Lembre-se que toda grande revolução, cada invenção que mudou o mundo, cada salto gigantesco para a humanidade, começou da mesma forma simples e poderosa, com uma pessoa que olhou para o status quo e se atreveu a fazer a pergunta que impulsiona todo o progresso. A pergunta que define os sonhadores, os criadores e os inventores. A pergunta: e se fosse possível?